podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O artesanato com uso de plantas como matéria-prima tem ganhado destaque nos últimos anos. Em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, um grupo de artesãs extraem da bananeira fibras para a confecção de diversos produtos, entre eles jogos americanos, chapéus, bijuterias, bolsas, carteiras, entre outros. O projeto 100% sustentável entrou em prática em 2005. Os integrantes aprenderam técnicas para a extração da fibra e palha da bananeira, tingimento, métodos de secagem, armazenamento e tecelagem da fibra, além de diversos outros cursos até se organizarem em grupos com a finalidade de geração de trabalho e renda. Convidamos uma das integrantes da Associação Fibras da Serra, Anita Ramos, para contar sobre a história, as técnicas e os desafios. Anita, comece contando um pouquinho da história do Fibras da Serra. O Fibra já tem um pouco mais de 10 anos. Começou com uma ideia de encontrar alguma atividade que gerasse renda, mas a partir de produtos naturais que fossem acessíveis. Depois de alguma pesquisa, de alguns testes, se chegou à fibra da bananeira. E aí começou a funcionar alguns núcleos. Aliás, é importante dizer que tudo isso surgiu dentro de um coletivo que havia na cidade, que é o Fórum Social, que funcionava com representação de várias entidades formalizadas ou não. Então, lideranças de bairro, pastoral da criança, todo mundo se reunia ali e essa ideia foi levada para este coletivo. Deste coletivo saiu um grupo de pessoas para fazer essa pesquisa. Bom, esses grupos começaram a funcionar na Vila Niva, na Pedreira, de modo nucleado mesmo. E foram desenvolvendo peças a partir da extração da fibra da bananeira. Que o tronco da bananeira, ele é falso, ele não é exatamente um tronco, ele é uma junção de folhas que vai dando a sustentação. Quando vai soltando essas camadas, como se fosse uma cebola, cada camada dessa dá para tirar 3 tipos de fibra. Aliás, são 4. Então tem um jeito específico de tirar com cuidado essas fibras. Então dá para fazer a cestaria, dá para fazer muita coisa a partir do tear. Tem também quem faça com o filezinho o crochê. Essas fibras elas têm que ser cortadinhas na vertical e elas são utilizadas como matéria-prima, assim como se usa a linha para fazer o crochê, dá para tirar um fiozinho em cada bainha do tronco para fazer o crochê. E as demais cortadas estreitas é para fazer a cestaria. Então a cestaria eu acho que é o que dá para visualizar melhor, porque todo mundo já viu algum tipo de cesta, seja ela de linho, de bambu. Então o processo é o mesmo, só que ela fica um pouquinho mais macia, mas com muita firmeza também. No tear, é também um tear tradicional, para você ter uma ideia, a partir do que a gente vê em outros teares, pode ser feito com a fibra. E aí dá para fazer sacolas, depois da manta tecida no tear, para fazer sacolas, tapetes, jogos americanos, suplá. Tem uma infinidade de produtos que são possíveis. Tá bom, também com a fibra rústica, sem que ela seja muito cortada, se ela estiver mais larga, também dá para preparar e fazer capa para caderno, revestimento para caixas. Neste caso, ela fica muito parecida com o couro. E é bem interessante, porque a fibra tem um desenho, cada uma vai ter uma cor diferente, uma tonalidade. Então, aqui em Rio Grande, como o clima é mais frio, as nossas fibras são mais para o marrom. Então, ela fica muito parecida mesmo com o couro. Quando a gente vai para um lugar mais quente, mais próximo do litoral, as fibras são mais claras. Então, elas chegam a ser brancas mesmo.
são tons mais clarinhos. Nessa questão da bananeira também, acho que é interessante ressaltar que quando a gente retira esse falso tronco, a gente não está causando um dano. Pelo contrário, porque quando a bananeira frutifica, ela precisa ser retirada. Aquele tronco precisa ser retirado dali, para que venham os próximos. Então, ao fazer isso, a gente faz com que o próximo tronco tenha vigor suficiente para frutificar novamente. Por isso, a gente trata a bananeira como um rejeito natural. É bom para os dois lados, né? É bom para a plantação de bananas e é bom para quem é artesão e artesã no ramo da fibra de bananeira. Bom, aqui em Rio Grande, a gente tem um grupo hoje que está pequeno, em torno de 10 pessoas. Tínhamos muitos projetos para esse ano e como todo mundo que tinha projeto para esse ano teve que pôr o pé no freio, né? E por conta de não poder ter contato, o isolamento não permite que a gente dê os cursos, né? Mas para esse ano, nosso plano era fazer bastante curso e ampliar o número de pessoas que conseguem, que sabem trabalhar com esse tipo de material, para que a gente possa reforçar o time, a partir daí oferecer uma quantidade maior de produto. Então, nesse momento, a gente tem um grupo pequeno que está mantendo alguma coisa, mas muito pouco, porque os nossos produtos são vendidos em feiras artesanais, como não está havendo feira, né, a gente está bastante parado mesmo. No entanto, nós temos uma parceria também com a Ibirá, que também trabalha com fibra, mas trabalha com fibra da palmeira. E eles produzem pratos a partir da bainha da palmeira, que também é um rejeito natural, e nós estamos trabalhando nessa parceria. Então, como a produção dele é mais baseada em máquina, porque é com a prensa, depois que prepara a bainha da palmeira, então a Ibirá, em parceria com a fibra, está trabalhando. Então mantém, e como o nicho dele é restaurante, são pessoas que trabalham com alimentação, ele continuou mantendo a produção. Então acho que daqui para diante a nossa ideia é que a fibra trabalhe tanto com a fibra de bananeira quanto com a fibra da palmeira, para ter mais produtos e ter também um nicho além do artesanal, né? Mas pegando essa questão também de menos lixo que não dá, ou que demanda muito custo para ser reciclado, no caso dos pratos de plástico ou de isopor, eles podem ser substituídos pelos pratos de fibra, que têm uma durabilidade interessante, podem ser jogados no lixo orgânico, né, que eles vão se decompor. Antes da parceria com a Ibirá, qual era a principal alternativa de geração de renda além do artesanato produzido? Uma das formas de aumentar a geração de renda são as visitas monitoradas. Aí a ideia é receber crianças ou adultos que queiram conhecer. A gente faz toda a apresentação do funcionamento da associação, de como é a plantação, como é a colheita, faz a demonstração da extração de fibra, serve um café e faz uma oficina. Então as pessoas têm a possibilidade de fazer uma cestinha ou de fazer uma flor ou um outro produto que utilize a fibra. E Anita, em um pouco mais de 10 anos, vocês aprimoraram as técnicas, venceram diversos desafios. E esse projeto ele foi criado para gerar trabalho e renda para a população local. E como está o caminhar dessa obtenção de renda para os artesãos? Eu vejo esse tipo de atividade como uma das alternativas para uma cidade que não tem um projeto de desenvolvimento econômico, porque é um produto abundante na região, porque dá para fazer coisas muito interessantes
utilitárias. Nossa ideia era de ampliação justamente porque temos uma sede bacana, um espaço bonito, amplo, que dá para receber as pessoas e dá para aumentar esse grupo. Ou uma complementação, vai depender do tempo que a pessoa vai se dedicar às atividades. E tendo a ampliação dos espaços de venda também na região, junto com o Fórum de Economia Solidária, que é um fórum que funciona regionalmente buscando alternativas de espaços de venda. No nosso caso, só com o artesanato, a renda ainda não tinha chegado a um salário mínimo. No entanto, com outras parcerias e juntando o pessoal para fazer outros trabalhos de costura e também com materiais ecologicamente corretos, sem agressão ambiental, a gente conseguiu chegar ao final do ano passado, aí sim, ultrapassando uma renda de um salário mínimo para cada uma das artesãs, considerando que elas estavam também conseguindo conciliar com o trabalho da casa, sem que fosse necessário fazer uma jornada de 40 horas semanais. Houve um momento em que nós chegamos a um salário mínimo com um pouco mais de 20 horas semanais. Esse ano deveria ser um ano assim de ampliação mesmo. Nós já tínhamos feito bastante testes, então sabíamos o que daria mais certo, quais seriam os pontos, onde estavam os pontos necessários de reforço de mão de obra, de reforço de aprendizado, de desafios técnicos ainda. Isso entrou num ponto interessante, que são os desafios, as barreiras, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade. O clima, este ano tá meio doido, estaria perfeito para a gente estar produzindo muito. E ele tá seco, né? Houve um ano que foi um tormento, porque muita garoa, muita umidade, e isso no processo de secagem da fibra faz com que ela embolore. Então tem que ter um trabalho redobrado, tem que ter um espaço específico, seco, de preferência que fosse climatizado, isso a gente não tem, para secar a fibra para dar conta da produção. Então, houve momentos em que a gente tinha o tronco, tinha a encomenda e não conseguia fazer a secagem boa da fibra. Então, uma das coisas para resolver isso foi investir em espaço de armazenagem, porque aí poderíamos fazer a fibra no momento de sol, de calor e guardá-la. Mas dependendo da planta, se a gente não tem muita certeza da procedência, ela pode dar broca, então tem que ter um cuidado redobrado para que isso não aconteça e não contamine as outras fibras. Então, armazenamento é um desafio. O local para secagem da fibra é um desafio. Uma das coisas que mais encarecem o nosso produto é o transporte. Então, assim, apesar de estarmos numa cidade que tem bastante oferta de troncos, buscar esses troncos demanda custo do transporte, da pessoa que vai lá cortar, e isso acaba encarecendo, porque está longe. Se estivesse perto, ou se tivesse uma quantidade grande que a gente pudesse buscar e armazenar, isso facilitaria e baratearia. Com essa parceria com a Ibirá, uma das coisas mais complicadas para a gente, que é a desinfecção no caso de broca, porque a gente não tem ideia, na hora que está cortando, não é uma coisa que está ali a olhos vistos, não consegue ver se tem algum tipo de contaminação no tronco. Mas a Ibirá montou uma esteira com luz ultravioleta. E isso resolve bastante o problema, porque passar a fibra pelo ultravioleta faz com que essa broca seja eliminada. Eliminada, não é só não dá só para ver, dá para eliminar ela já?
A gente não vê, mas a ultravioleta faz a desinfecção, faz a eliminação, né, da brota, para que não tenha a contaminação no futuro. A luz ultravioleta proporciona isso. As perspectivas são muito boas nesse sentido. Mas tem essa questão do desafio ainda, da coleta, do transporte, dos troncos. E aí, por isso, a gente precisa ampliar o grupo, né? E você ouviu uma das artesãs da Associação Fibras da Serra, Anita Ramos, no podcast Aqua Sustentável. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.